essa paróquia, mas eu quero esclarecer bem o seguinte: eu não tenho, estou consciente disso, nenhum merecimento para que aqui fosse paróquia, porque isso aí veio depois. Aqui, quando eu cheguei em Tremembé, aqui não havia nada, tudo isso aqui era campo, se não me engano, São José Inocêncio Monteiro. Não havia nenhuma casa. Esse trecho aqui, essa parte da cidade. Depois ele vendeu essa parte e o senhor Jair Freire, que loteou o Jardim Santana, ó, que eu me consta, que ele loteou. E ele doou uma parte para a paróquia. É bondade do senhor Jair Freire, da sua esposa, Dona Elcia. E o seu Ivo Signorini é quem loteou, né? Ele corretor de imóveis, loteou aqui, e o que era apenas um campo tornou-se um bairro. E justamente nós já tomamos conta aqui de toda a Tremembé, vimos que estava crescendo, então não podia ficar sem missa aos domingos. A nossa preocupação naquele tempo não foi construir uma paróquia, foi haver missa aos domingos. E nós já recebemos o senhor Jair Freire, a capela, né, com as paredes levantadas, era toda já coberta, mas era bem pequena, menor do que está agora. E daí começou então a ver isso aqui todo domingo. Ele então assumiu aqui. E nós tínhamos que a Basílica, né? A paróquia Bom Jesus pagava o aluguel de casa para poder morar aqui, né? O padre Luiz Lênin, aqui nessa rua Roseira, no 110. Então, ele começou a trabalhar aqui, né? Ele construiu, começou a melhorar tudo. Inclusive, começou um trabalho de pastorais, né? Começou a dar uma vida um pouquinho de paróquia. Então ficou todo esse tempo aí. Então daí sim. Então começou com o padre Luiz Lênin, com a promessa dele, de preparar uma paróquia aqui, nesse local, né? Isso, daí começou, como falei, com esse trabalho, assim, juntar pastorais, fazer reuniões, fazer coisas, o padre Luiz Lênin. Agora, a outra história, nessa eu lembro, é a escolha de São José. Entendeu? Quando nós, o senhor Jair Freire, o senhor Ivo, o senhorinho, outras pessoas, nós pensamos no quem seria o padroeiro aqui, né, dessa capela. E então, eu pensei, evidentemente, pensei em Nossa Senhora, é claro. Pensei em Nossa Senhora. Mas depois eu vi que aqui em Tremembé há muitas capelas dedicadas a Nossa Senhora. Por outro lado, em Taubaté não havia uma paróquia de São José, a não ser São José Operário, lá em Taubaté. Por isso que eu falei, só São José, a paróquia São José. Claro, São José é o mesmo. Mas, eu pensei nisso. E daí então eu sugeri o senhor Jair Freire, o seu Ivo, concordaram comigo, né? Entendeu? Dada a grandeza de São José. Então nós escolhemos. E sair da escolha, eu entro. Por isso, hoje, eu estou morrendo de alegria, porque o São José é o padroeiro da paróquia. Entendeu? Bem, eu sempre norteei a minha vida episcopal pelo sentido pastoral.
eu fiz paróquias que eram inviáveis se eu olhasse a dimensão financeira. Então era uma extensão muito grande e era viável, né? Então, olhando esses aspectos aí, a condição favorável, a necessidade pastoral, né, a possibilidade, porque estava em expansão aquele local todo lá, aquele bairro, né? Então, eu fiz e eu acho que foi muito certo. Então, o Paulo, que foi primeiro, né? Eu achei que ele era apto para começar, porque era jovem, ele tinha certa embocadura para essas coisas, né? Ele sabia lidar com o povão. Então, eu achava que ele podia fazer isso ali, esse trabalho, seja em termos pastorais, como também em termos de construção, né? E eu acho que foi certo, né? Dom Carmo me comunicou, foi numa quinta-feira, após a missa das 9 horas da manhã na catedral, ele me chamou na casa dele, me comunicou. Eu até relutei até então, porque achava que tinha outros padres que deveriam ir para lá, por já ser uma comunidade sentida independente. Quando eu cheguei era só a comunidade, não tinha nada, né? A casa paroquial estava sem acabar, só mesmo ainda na alvenaria, né? Tinha um senhor que trabalhava lá, chamava o seu Pascoal, né? Aí não tinha mobília, não tinha nada. Mas o bispo queria que eu ficasse no seminário diocesano e atendendo lá. Mas eu não queria de jeito nenhum. Tanto que no dia 22 de fevereiro, no dia 11 teve a primeira missa com Dom Carmo, no dia 22 de fevereiro fizeram um chá de casa paroquial, aonde eu ganhei, né, um quarto mobiliado que foi o Monsenhor Manuel dos Heredos mandou escolher, como eu queria que eu comprasse. Ele, tanto que foi a mobília do quarto, era mogno na época, foi comprado numa loja chamada Gramado Móveis, aqui em Taubaté. E depois, no dia 22 de fevereiro, fizeram um grande evento, né, na casa paroquial, aonde nós ganhamos quase toda a mobília da casa paroquial, cozinha e tudo mais. Quando chegou no 18 de agosto de 2001, já estava a casa paroquial, tinha começado a nova igreja, já tinha começado, a igreja que está lá hoje já tínhamos começado, e a casa paroquial e o salão já estava tudo prontinho, tudo organizado. Eu me recordo muito bem da instalação, do dia da instalação, né, que a acolhida ao bispo, nós fizemos queima de fogos, nós enfeitamos as ruas ali, aquela avenida, eu acho que chama, não sei qual é o nome, da Malha Pata da escola, alguma coisa de Janeiro, né? Tem um nome daquela rua, 7 de Janeiro. Então aquela rua foi enfeitada pelos jovens da época, inteirinha de bandeirinhas, né? Fizemos uma queima de fogos que começou lá no Colégio Adventista, que naquela época não tinha nada, era só mato. Nós fizemos uma queima de fogos, uma atrás da outra, sabe? A cada passo que ia dando tinha uma queima de fogos, até chegar na igreja, né? No dia da instalação, né? Que foi dia 18 de agosto de 2001. Programamos tudo, compramos todas as coisas, todo mundo ajudou. A missa foi campal. Aonde é a igreja hoje, o espaço físico da igreja, ali que foi a missa, entendeu? A missa foi campal. Ali era um campo, né? Tinha só um campo, e ali nós fizemos a missa, porque não cabia, não tinha como fazer dentro da igreja, porque não cabia. Tiramos os bancos, né? Dom Carmo, quando chegou, ele foi acolhido com a música, dentro da igreja, sem banco nenhum. Aí de lá, nós fomos para a casa de um pessoal que era o tesoureiro da época, e de lá que foi preparada a sacristia, onde houve a paramentação, né, do bispo e os padres da época, né, do Monsenhor Brito e tudo mais, e de lá nós viemos em procissão para o campo aberto ali, onde é hoje o corpo da igreja matriz, entendeu? Ali foi um dia marcante, bonito, gostoso, né? Não teve chuva, ninguém nem pensava nessas coisas, né? Mas foi muito bonito, né? Muito grande, uma festa muito grande da instalação da paróquia. A gente vai, como diz, alguém pede alguma coisa, eu posso fazer, eu posso fazer. E a gente vai se envolvendo, né, com os trabalhos. E foi o que aconteceu. Fui me envolvendo assim, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá. E quando eu vi, eu estava ali, né, vamos dizer, feliz fazendo tudo aquilo. Mas foi bem trabalhoso. Mas foi legal, porque, assim, juridicamente eu até ajudei também, porque
Fui eu que fiz vamos dizer, a abertura do CNPJ da paróquia na Receita Federal, né? Então, não só assim, vamos dizer, a parte aqui, né, da pastoral da igreja, mas a parte burocrática também da criação da paróquia, né? Foi interessante poder ter dado assim, uma certidão de nascimento ali, no caso do CNPJ, né? Foi muito bom. O primeiro movimento que foi fundado aqui na paróquia foi justamente a Sociedade de São Vicente de Paulo, né? Nós temos aqui. O primeiro movimento não tinha pastoral, nada, né? Tinha catequese, e aí um grupo de vicentinos que participava lá na paróquia Bom Jesus e moravam aqui, resolveram fundar aqui uma conferência vicentina, né? A primeira conferência, São José Operário, e daqui no bairro. E aí também daí foram surgindo outras pastorais, Pastoral da Saúde também, foi depois, e as outras pastorais foram também se agregando aqui a gente, né? Eu vim de uma família assim que o meu pai com a minha mãe bebia. E aí tipo se bebia e brigava. E eu não queria isso pra mim. E daí eu vinha pra igreja e via que era uma coisa legal. E daí eu me dediquei tanto porque eu queria que todo mundo enxergasse o mesmo Jesus que eu enxergo, entendeu? E é isso que eu tento passar. Esse Jesus que eu vejo, eu queria que todo mundo pudesse ver ele também, que daí a gente nem faria esforço para participar, porque é por ele que a gente faz as coisas. Tipo, se eu falar para você que é pelo padre, não é por Jesus mesmo, Jesus que é o ponto. Quando o padre Paulo foi instalar a paróquia toda, ele queria pôr missa todos os dias. E aí não tinha quem tocasse. E aí eu tocava todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí eu trabalhava nessa época. E aí às vezes eu trabalhava à noite. Aí eu tocava na missa na hora da minha janta. Mas aí como ele falou pra mim, só tinha eu que tocava, acho, na época, tinha saído todo mundo. Daí ele falou pra mim se eu assumia tocar, que daí ele ia fazer missa todos os dias. Daí eu fiquei tocando, eu tocava na missa de quinta-feira, quando ele pôs a missa do Santíssimo, a gente que tocava. Então a gente tocou muito tempo. Me lembro que nós tínhamos uma igrejinha, era a Igrejinha São José que se chamava. Aí eu fiz um projeto com a autorização da Cúria na época, era o Padre Hugo, nós fizemos um projeto, bem arrojado na época, eu não entendia nada, não sabia de nada, mas fizemos o projeto. E aí nós fomos construindo, fomos construindo tudo, não sabia nem de onde começar. Mas fomos fazendo, o pessoal foi muito animado, todo mundo animado, e fomos fazendo a igreja, né? Quando eu saí de lá em 2003, foi quando eu saí em janeiro de 2003, já se celebrava dentro da igreja, sem terminar, não tinha nem piso, não tinha nada, né? Portas, as coisas, era tudo ali de qualquer jeito, era plástico, que nós tínhamos nas portas, nas janelas, mas já celebrávamos dentro da comunidade. Dentro da igreja, quando eu saí em 2003, entendeu? Eu deixei o corpo da igreja, na verdade. Quem terminou bem tudo, deu acabamentos e tudo mais, foi o Padre Fernando. O dia que eu cheguei em Tremembé, que eu fui lá conhecer, eu parei com o carro, bem ali na porta da secretaria, e eu olhei para cima, e eu olhei para baixo, e a vontade era entrar dentro do carro de novo e ir embora. Mas aí estava o Padre Paulo na porta, ele dizia, não, é aqui mesmo, pode descer, é aqui mesmo. A igreja estava ainda em construção, tinha a parede antiga ainda da primeira capela, né, que foi construída em volta toda a igreja. Então chegamos assim praticamente no toco mesmo, para construir aquela igreja. Que o Padre Paulo tinha feito o projeto, que tinha dado início, mas não tinha acabamento, não tinha laje, não tinha presbitério, não tinha projeto, não tinha nada. E aí, praticamente, quando a gente chegou e viu tudo aquilo, foi um desafio, né? Que a gente vai agora abraçar junto, né, com a comunidade. E quando eu cheguei, não é que eu encontrei assim com muita gente, né? No decorrer dos tempos que a gente foi conhecendo as pastorais, foi conhecendo as lideranças, e o meu coração sempre foi assim, cheio de esperança, cheio de expectativa. Eu gostei demais da experiência, do tempo que eu fiquei lá em Tremembé. Fiz muitos amigos, ainda tenho os meus amigos de lá ainda. Então é assim,
faz parte do meu coração, faz parte da minha vida. Os maiores desafios foi arrumar o financeiro para poder construir a igreja, né? A gente levou mais ou menos, acho que foram 5 anos para poder terminar a igreja como ela está hoje, né? Então os desafios era conseguir, através de bingo, através de rifas, através de doações, né? Para a gente poder conseguir um aquisitivo para poder terminar aquela obra que é imensa, né? E, inclusive quando eu estava lá eu não tinha nem dimensão da obra. Depois que eu vim para cá, que quando eu volto para lá eu acho assim, nossa, que igreja grande, nossa, que eu tenho até medo. Mas foi assim um desafio muito grande, mas a gente conseguiu. Uma das dificuldades era, bem no começo, é você ganhar a credibilidade do povo, né? Então, até você ser reconhecido, é o novo padre, o novo pároco, que está a fim de trabalhar, e está a fim, vamos ajudar, quer dizer, isso leva 1 ano, 2, mais ou menos, para o pessoal pegar confiança, e depois tudo o que eu pedia a gente conseguia, né? E aí é onde a gente fez realmente toda a igreja. E depois foi ver também o conjunto das pastorais, né? Porque a gente criou bastante coisas lá, né? Tipo, a pastoral da família existia, mas estava assim meia quebrada. E a gente começou a incentivar o pessoal e a gente chegou num ponto que criamos um grupo que foi referência da diocese, da pastoral da família. Depois uma outra conquista que a gente fez lá foi também o terço dos homens, que eu sou um padre mariano, então eu sempre gostei, sempre vou gostar dela, né? Então aí eu fiz uma noite lá, um desafio, eu falei, eu quero desafiar os homens agora, quero ver se os homens dizem que não reza, vamos criar um grupo de terço? Quem que topa? Quem que tem coragem? E aí fomos, na primeira vez que marcamos, a igreja cheia, na segunda igreja cheia, e aí depois foi caminhando. E se não me engano já tem mais de 10 anos já o grupo lá do Terço dos Homens, e é um grupo forte, né, que trabalha ali na comunidade. Eu estava numa congregação que é os Filhos da Caridade Canossianos. Tem como fundadora uma mulher que é Santa Madalena de Canossa. E Santa Madalena de Canossa criou o ramo masculino e o feminino para poder ter os padres e as freiras, né? E a Santa Baquita era uma freirinha que ela era africana, que tem uma história assim bem triste. Ela foi sequestrada quando criança, virou escravo, passou de mão em mão, foi vendida para lá e para cá, até o ponto que chegou na Itália, e lá ela conheceu Jesus como o Senhor dos Senhores, o patrão dos patrões, como ela conhecia, o chefe era o patrão, então Jesus era o patrão dela, né? E lá que ela conheceu, fez o batismo, cresceu, fez a crisma e depois se tornou freira, né? Um referencial para a congregação. Mas eu saí da congregação. Então, digamos assim, Santa Baquita estava no meu coração, simplesmente, né? Aí, de repente, vem 2 paroquianas, que se eu não me engano é a Solange, e eu não me lembro agora quem mais que estava com ela. Eles disseram assim, padre, o senhor conhece uma tal Santa Baquita? Falei, nossa, não só conheço, como eu sei a vida dela inteirinha, né? É porque a gente está querendo criar uma comunidade dedicada a ela. Falei, você tem meu total apoio. Só que você não vai dizer que fui eu que influenciei vocês, não, porque eu não falei nada de Santa Baquita. A Baquita saiu de vocês. E aí começou. Aí a gente conseguiu lá na casa do seu Ditinho, se não me engano, né? Que a gente começou a se reunir lá uma vez por mês, a gente começou a celebrar as missas. E o pessoalzinho foi se adaptando, foi gostando. Aí depois a gente conseguiu uma imagem de Santa Baquita, que inclusive foi a minha irmã que fez. A minha irmã já é falecida. Ela fez uma imagem da Baquita pequena, de 60 centímetros mais ou menos. Depois aqui tem lá hoje, que é de 1,10 m, 1,20 m, aquela que é atual hoje lá na paróquia. Foi a minha irmã que confeccionou, que pintou e que ofereceu lá de presente para eles, né? Então a comunidade de Baquita também está no meu coração e não sai de jeito nenhum. Eu gosto de lembrar que antes de eu ter o contato como pároco da paróquia, eu tive um primeiro contato com ela em 2002, dezembro. Inclusive eu estava nessa sala, eu era seminarista e eu fui designado para trabalhar na catequese diocesana. E o assessor da catequese era o Padre Paulo. Eu lembro que o reitor falou assim, ó, você vai trabalhar com o Padre Paulo na catequese
e nos horários, nos dias que você não tiver, no final de semana, que não tiver compromisso com a catequese, você vai trabalhar na paróquia onde ele está. E o Padre Paulo estava aqui na paróquia São José. Eu lembro que eu vim aqui em dezembro, nessa sala, 2002, eu e o seminarista Adriano, para conversar com o Padre Paulo sobre a paróquia, porque as atividades seriam aqui também. Conversamos, ele apresentou a paróquia, falou na paróquia nova, recém-instalada, só que em janeiro, eu lembro muito bem que o Padre Paulo, em janeiro de 2003, o Padre Paulo me ligou e falou: Alain, mudança de planos. Você vai continuar a catequese, mas eu fui transferido para trabalhar na paróquia Santíssima Trindade, na Vila das Graças. Aí foi engraçado porque eu conhecia a paróquia e estava preparado para trabalhar aqui como seminarista. E aí eu fui trabalhar com o Padre Paulo, mas lá na Vila das Graças. E lembro que o Padre Fernando também me chamou para conversar aqui antes, né, da transição. Então eu tinha uma visão muito boa da paróquia, porque eu convivi com uma pessoa, com o Padre Paulo, que gostava muito dessa paróquia. Tem um carinho muito grande, né, pela paróquia São José. O que aconteceu antes, esses momentos, me marcaram bastante. E chegando aqui, foi aquela alegria imensa, mas o maior desafio que eu tive mesmo aqui na paróquia foi de ser a primeira paróquia como pároco. É diferente. E uma das coisas que eu não esqueço, porque quando eu conversei com o Padre Fernando, interessante que com o Padre Paulo e com o Padre Fernando a conversa foi nesse local, nesse escritório aqui. E o Padre Fernando falou assim: olha, em janeiro vai ter um retiro do CPP lá no Frei Sérgio, em Caçapava. Isso 2010, o retiro. Se você quiser ir lá, para já ter para as pessoas te verem, vai. Mas fica por sua conta. Aí eu fui para almoçar. Aí eu lembro direitinho, né? As primeiras pessoas, mas não esqueço. Olha, já faz 16 anos que eu tô aqui. Eu não esqueço do seu João Cruz, na hora que ele foi colocar a macarronada no meu prato. Seu João Cruz, aquele jeitinho dele, sorrindo, ele falou assim: você que é o novo padre da nossa paróquia? Eu falei: sim. Ele deu um sorriso e falou: seja muito bem-vindo. Acho que aquela expressão, aquele sorriso do seu João Cruz expressou a acolhida que eu tive aqui na comunidade. Eu cheguei aqui na paróquia São José, a gente tinha 3 missas no domingo. E aí você vê hoje que são 5 missas no domingo, fora as comunidades. Então a paróquia movimentada, dinâmica, participativa. Então esse é o perfil da paróquia São José. E antes de gravar esse documentário, eu fiquei pensando: quais são as coisas que me marcaram, que marcou o meu ministério nessa paróquia? Além dessas motivações primeiras que teve, né? Aí eu lembro de alguns. Eu lembro da Jornada Mundial da Juventude, foi 2013, por uma situação que nós organizamos muito bem a jornada. E a princípio, quando a gente foi no dia da jornada, deu tudo errado. Deu tudo errado. A gente foi um dia antes, não conseguiu nem chegar perto do lugar do evento. Fora isso, teve que andar mais de quase 14, 15 quilômetros, aquele calor, o pessoal passando mal e não conseguiu participar direito. Dormimos na rua lá, ainda bem que uma senhora que nos ajudou para os banhos ali. Aí no outro dia de manhã, todo mundo cansado, injuriado, falei: vamos embora, ficar aqui, depois vai ser um Deus nos acuda para ir embora desse local aqui, ali perto do espaço onde foi a celebração principal. Eu lembro que a gente estava vindo embora, enquanto isso estava vindo mais caravana, chegando. E eu fiquei muito triste naquele dia. Aí eu lembro que uma hora estava o pessoal indo embora, o pessoal até cantava para dar uma espalhada um pouquinho assim, cantava. Aí eu lembro que eu vi uma igreja aberta, eu entrei lá, depois vi que é uma igreja evangélica. Eu disse direitinho, sentei assim: essa igreja não é católica. Eu falei: meu Deus, que tá desses jovens se prepararam, aí investimento, à vontade, deu tudo errado. Mas eu fiquei muito frustrado.
E por que marcou? Porque eu cheguei à noite como um pastor que estava sofrendo, triste, decepcionado, porque você está à frente de algo, você prepara com tanto carinho, você é organizado, eu gosto das coisas bem organizadas, as coisas corretas, tudo mais, e deu tudo errado naquilo que eu planejei, que nós planejamos. Aí eu sentei à noite no computador, eu falei assim, vou mandar um e-mail para o Papa. Olha que absurdo. Vou mandar um e-mail para o Papa. E vou falar mesmo, como padre, como pároco, como pastor, que eu fiquei frustrado. Aí, como que vou mandar um e-mail para o Papa? Aí fui pesquisando na internet, hoje é mais fácil, hoje você tem recursos, né? Aí fui procurando e-mail para o Papa. Daí tinha um lugar que era no Vaticano. Aí eu mandei um e-mail e pronto, ficou nisso. No ano seguinte, 2014, a nossa festa foi na temática da carta do Papa, a alegria do Evangelho, Evangelho Gaudium. E a temática, até a lembrancinha, foi do Papa Francisco. E um ano depois, praticamente, da jornada. Esquece, né? Aquele e-mail lá, nem estava lembrando dele. Na semana que começou a novena, a partir da carta do Papa Francisco, eis que eu recebo uma carta, uma correspondência. Os cuidados ali do Padre Alain, pároco, mas com um carimbo diferente, uma carta diferente, né? Bem no começo da novena, que foi tema de uma carta, da primeira carta do Papa Francisco. E aí eu abri essa carta ali, né, no começo da novena, e era uma carta, né, ali do Papa, é claro que alguém escreve o nome dele, e falando um pouquinho que ouviu a angústia do padre. O Papa deu uma motivação para o pároco e uma motivação para os jovens. E no dia 1º de maio, no dia da festa, eu li essa carta para o povo. Eu lembro direitinho, né, que eu falei dessa angústia, desse sofrimento, tudo mais para o povo. Aí eu lembro que quando eu peguei a carta, assim, eu falei, gente, até chorei na hora e falei, e ele respondeu. Eu lembro que eu chorei e ele respondeu. Chorei. Foi marcante porque é uma coisa de doido, uma frustração, que virou uma alegria ali. Outro momento marcante, eu acho que não posso esquecer, foi, inclusive esse ano fez 10 anos, foi toda a situação do Padre Gaetano. Mas foi uma experiência muito rápida com o Padre Gaetano, porque muito rápido antes dele passar por todos os problemas de saúde, mas foi uma experiência porque normalmente os vigários que trabalharam aqui comigo sempre foram vigários ou de turmas próximas, como por exemplo o Padre Tiquinho agora, ou o Padre Roque, que é uma turminha um pouquinho mais atrás do que a minha, e a maioria os padres novos. E o Padre Gaetano é uma experiência muito grande de padre. E o Padre Gaetano chegava para mim e pedia ordem para mim, me chamava de senhor, para alguma coisa ou outra ele pedia ajuda. Eu falei, meu Deus, ali eu vi uma maturidade da minha parte e um respeito da minha missão, e eu criei um carinho, uma admiração pelo Padre Gaetano. E aí eu lembro que o Padre Gaetano, quando ele estava se preparando para fazer a cirurgia, por causa do problema de saúde dele, ele me chamou no quarto aqui na casa paroquial. E ali o Padre Gaetano, ele falou comigo como um filho falando com o pai. E eu lembro que falei, mas Padre Gaetano, o senhor que é um pai para mim, quem sou eu para... Não, eu preciso aqui. Eu quero te avisar o que está acontecendo comigo, eu vou passar por uma cirurgia e eu não gostaria de deixar você na mão, né? Já tenho sofrido com dores, mas eu preciso que você me entenda. E ele falou assim, emocionado para mim. E ali eu lembro que eu dei um abraço, pode dar um abraço, senhor, e conte comigo. E eu assumi a situação do Padre Gaetano e a paróquia assumiu isso comigo. Porque depois da cirurgia ele, né, teve toda a questão dele, a complicação, ele ficou na UTI. Então nós abraçamos e foi uma experiência de muita edificação para a paróquia São José. De a gente ter um vigário paroquial que não era ativo,
assim, na questão de trabalhar, de se doar aqui, mas era um vigário paroquial que dava um testemunho muito grande. Outro foi 2000, a pandemia foi 2001, 2020. 19 de março, dia de São José, a gente tinha preparado o tríduo e no dia 19 de março, na noite, já era para todo mundo fechar, para não ter mais celebração, não ter mais nada. E aí, no dia de São José, portas fechadas, né? Chegou aqui em nossa cidade a pandemia. A pandemia foi muito marcante para a igreja, em todo mundo, né? Não creio que não foi só a paróquia São José, mas bem rapidinho eu cito a pandemia na questão social. Você hoje correr atrás, por exemplo, de 100 cestas básicas não é fácil. Eu vejo pelos meus colegas padres que perguntam como é que você consegue arrecadar 100 cestas, é difícil a situação, tudo mais. Agora você imagina na pandemia que nós tivemos meses com 450 cestas. E ali a arrecadação, o povo ajudando, o povo colaborando. Então é uma coisa assim que marca bastante. A gente chegava vendo a igreja assim, a igreja lotada. A gente colocava nas cadeiras, porque tiramos bancos, né, que são de ensinamento, colocava ali lotado de cestas, todo mês. E aí foi uma coisa que eu sempre quis nessa paróquia, que é dar uma assistência maior lá para a comunidade Santo Expedito, nas Chácaras Canaã. A gente já tinha começado um trabalho lá. Foi uma coisa muito boa também, com as crianças, com as famílias. Mas foi a partir da pandemia, a partir do momento mais difícil de arrecadação, que a gente começou a dar uma assistência também com cesta básica para essas famílias. Hoje, nós continuamos também a ajuda lá para a comunidade Santo Expedito, nas Chácaras Canaã, por causa da pandemia. A pandemia foi, olha, a gente precisa ter um olhar maior para essa comunidade. Precisa ter um olhar maior para esse povo. E hoje nós distribuímos aqui na paróquia 260 cestas. Essa é a média que nós doamos. E o último, eu não queria deixar de falar nesse documentário, porque a questão é o que marcou na paróquia, mas o que me marcou é, com certeza, a morte da minha mãe. Isso ainda dói bastante, porque minha mãe gostava muito dessa paróquia. Às vezes minha mãe chegava aqui, daí a Rivelene falava assim, né? Adivinha quem passou aqui hoje? Ela já foi embora? Eu falei, quem? A mãe? Ué, a mãe nem veio me dar um abraço, né? Ah, chegou aqui, já tomou um cafezinho e falou que ia ali no bazar, e depois ia na casa de fulano de tal, e depois ela foi não sei da onde, e não sei o que lá, depois já pegou o ônibus, porque veio com a Bernadette, veio com não sei o que lá, e já foi embora. Depois brincava, ei mãe, a senhora veio aqui, eu ligava pra ela, a senhora veio aqui. Ah, eu fui, filho, mas estava trabalhando muito, nem quis instrumental assim. Mas eu fui na casa de fulano de tal, porque foi não sei o que lá, né? Então minha mãe gostava muito, as pessoas gostavam dela. Até as pessoas que não tiveram um contato muito próximo com ela, né, falavam muito bem. E por que eu cito isso, né? Porque a enfermidade dela, a doença dela, me mexeu bastante. Eu aqui na paróquia, eu convivi, eu ainda vou em muitos velórios. Só de 3 dias para cá eu já fui em 5 velórios. Então eu tenho uma média de 30, 40 velórios por mês. Eu vou muito em velório, eu vou muito em hospital, eu vejo muita enfermidade do povo. Hoje mesmo, agora à tarde, eu visitei uma senhorinha, e eu olhando ali para aquela senhora, a enfermidade dela, eu sou uma pessoa que eu assimilo muito, eu trago muito para mim o sofrimento das pessoas. E tudo que eu passei com a mãe, a força que o povo deu, os momentos que eu passei no hospital, o apoio das pessoas. Eu lembro que eu coloquei que estava precisando de fralda para minha mãe. Veio tanta fralda. Eu falava para ela, mamãe,
o povo que ajuda. Ela falava, esse povo é muito bom, filho. Esse povo é muito bom. As pessoas que vinham aqui cuidar dela, dar banho nela. Lógico que a mãe tinha umas pessoas que são amigas próximas. Mas o povo ia na igreja, rezava por ela, falava com ela. Então isso me marcou muito e doeu muito em mim aqui, na paróquia. E por que eu citei do sofrimento do povo? Porque eu sempre sofri e sofro até hoje com a dor do povo. Eu vejo o olhar, às vezes, de alguém que vem triste, alguém que desabafa, alguém que confessa, depois eu fico sofrendo ali dentro de mim. Mas nenhum sofrimento é maior do que se perder a mãe. Confesso que o povo tem me ajudado, o povo reza, o povo fala, padre, você não está bem, mas estamos rezando para o Senhor, estamos juntos aí. Confesso que o povo dá a força dele, mas o povo também respeita o meu silêncio. O povo me vê mais quieto, não vê tão participativo e ativo como eu fazia nas festas, nos eventos. Não é por falta de carinho, de amor, porque na parte, quando eu estou mais fechado, me organizando e fazendo as coisas assim interna, nós dedico muito as partes necessárias, visitas, TI, essas coisas, hospital, confissão, me entrego totalmente. Então isso está influenciando na minha vida como padre, como pároco, e ao mesmo tempo que traz essa dor, essa saudade, algo que ainda que eu estou convivendo com o luto, que não é fácil, mas ao mesmo tempo tem me fortalecido na questão de lidar com a dor das pessoas. E como eu já perdi tantas pessoas aqui nessa paróquia, tantas pessoas queridas que faleceram, essa é a dor de você estar 16 anos numa paróquia. Você cria uma família e você perde muita gente querida. Nossa, com 16 anos eu convivo com uma família, paróquia São José. E por estar nessa família, minha mãe se sentia dessa família, então um dos momentos assim, bem marcantes, dolorosos, eu falo que não é só o padre Alain que sofre com isso, porque o povo sofreu junto. O povo chorou junto. Eu vejo que dia do velório, aquela quantidade de coroa de flores, mais de 20 coroas de flores. E eu tenho muito contato com o pessoal da funerária, eles falaram, padre, ligou um monte de gente aqui procurando coroa, a gente não tinha mais flor. Então é um momento que eu tenho trabalhado muito, tenho sofrido muito, mas não por isso eu abaixo a cabeça. Fizemos uma festa aí maravilhosa, passamos de 2.000 noveneiros, muita gente participando, depois veio outros eventos, outros momentos, jubileu está aqui, 25 anos, festa, vamos comemorar, vamos gritar viva São José, a vida continua, mas a dor ela se faz presente. Queridos ex-diocesanos e sempre queridos cristãos católicos, fazem uns 25 anos que nós criamos esta paróquia. Como ela evoluiu, como ela se expandiu numérica, quantitativa, portanto quantitativa e qualitativamente. Mas eu acho que vocês ainda podem se qualificar mais ainda. Os tempos são difíceis, por isso nós precisamos de um laicato consciente, um laicato que não só lê a Escritura, mas a conhece melhor, que estuda talvez um pouco mais do catecismo, né? Ou da doutrina social da igreja, na medida do possível, é claro, né? E eu confio muito nessa paróquia, afinal de contas, é de São José, não é qualquer Zé, né? É São José. Então eu confio muito em vocês ali, que vocês consigam
dar conta também desse recado, ou seja, acompanhar os tempos sendo fiéis a Cristo, ao Evangelho e à Igreja. Amados e amadas de Deus, queridos amigos e amigas, ex-paroquianos da minha primeira e amada paróquia São José, dizem que a primeira a gente nunca esquece, né? Então, tá aí a minha primeira paróquia, né? Que felicidade poder estar com vocês celebrando esses 25 anos de existência. Lembro-me como se fosse ontem o dia da instalação da paróquia, a alegria da comunidade ao preparar e ao celebrar este momento tão festivo e tão solene. Quero parabenizar pela caminhada, pela aceitação, pelo acolhimento, por tudo aquilo que vocês sempre fizeram em benefício do Reino de Deus, construindo a vida nessa comunidade, hoje Paróquia São José em Tremembé. Parabéns a todos vocês e que São José continue intercedendo por todos vocês, por aqueles que construíram e que já hoje se encontram na graça da vida eterna, como o Monsenhor Manuel de Azeredo Brito, Diácono Hernani Janico e muitos outros, e os padres que também por lá passaram, né? Que também hoje já se encontram na vida eterna. Então a você, meu querido e amado irmão e irmã, deixo a minha felicidade de poder ter feito parte desta história. Bom, os queridos paroquianos da Paróquia São José, que moram todos no meu coração, mesmo após ter saído já há um bom tempo, mas a Paróquia São José foi a minha primeira paróquia como pároco. Então, eu peço que vocês sigam o vosso pároco, amem o vosso pároco, estejam sempre perto dele, ajudando ele, que vocês possam se sentir membros de uma família, né, no qual São José é o pai adotivo de Jesus, mas ele também é o pai adotivo da própria comunidade paroquial, né? Eu desejo a vocês muitas felicidades, muita prosperidade. 25 anos de paróquia não é brincadeira, mas é algo assim que engrandece até mesmo o espírito, a diocese, ou seja, é uma paróquia que se destaca, né? Quando eu cheguei lá, há uns anos atrás, o pessoal achava que não ia para frente. E hoje está considerada como uma das melhores paróquias da diocese, né? Justo ao povo e justo também ao padre Alain, que deu continuidade ao nosso serviço, né? Então eu só desejo paz, amor, alegria, felicidade e que sejam perseverantes na fé, na oração, no compromisso com a igreja e possam aumentar cada vez mais aquela comunidade, para que ela possa crescer em graça, sabedoria, fé e união. Então que Deus abençoe todos vocês. A nossa paróquia é uma paróquia feliz, acolhedora, participativa. Então, eu convido mesmo as pessoas que venham participar aqui com a gente. Nós estamos muito felizes com esse jubileu de prata, né? Temos vários movimentos e que venham participar também, assim, ativamente nas pastorais, movimentos, irmandades, e só temos a ganhar. Agradecer a Deus e fazer algo em benefício do próximo, que Jesus já diz que nós estamos aqui para servir os irmãos. E nesse serviço a gente é que sai ganhando, né? Tem alegria, felicidade de estar junto. A mensagem que eu deixaria é que a gente acreditasse em Deus. Mesmo nas dificuldades, nas maiores dificuldades, a gente acreditar que Ele está próximo da gente e que Ele cuida de cada um de nós, como família, como comunidade, e que a gente deve se amar sempre e aproveitar esse amor de Deus que é tão grande por cada um de nós. Faça o que puder, venha participar da igreja, seja, né, assim, mais, vamos dizer, apegada à sua igreja. Assuma compromisso, não tenha medo, porque às vezes tem gente que fala, eu não vou participar de pastoral, não sei o que, eu não quero ser coordenador, não tenha medo, vai que quando é feito com boa vontade, tudo dá certo e vale muito a pena, tanto que 25 anos da paróquia e até hoje eu ainda estou aqui cuidando da papelada da igreja, às vezes eu resmungo um pouco, mas continuo fazendo com gosto.
Então, trabalhar para a igreja é isso e faz muito bem para a gente. Primeiramente, a mensagem que eu deixo para a paróquia é porque esses 25 anos não foram vividos por uma pessoa só. Foram muitas pessoas que aqui passaram, muitas pessoas que aqui passam, trabalham de diversas maneiras. Então, minha primeira palavra, a primeira mensagem de gratidão, de agradecimento. Obrigado a você, porque você é a paróquia São José. E a segunda mensagem, para aqueles que virão. Daqui a pouco outros estarão aqui, 50 anos e assim por diante. Eu quero lembrar a frase de Isaías, que é o lema da nossa festa desse ano. Alarga o espaço da tua tenda. Isaías 54, versículo 2. Inspirado esse tema, inspirado nas novas diretrizes da igreja no Brasil. Inclusive a festa do Bom Jesus também traz como esse tema. Esse tema, o que ele quer nos mostrar? E é para você que faz parte e muitos que virão depois dessa festa. Vamos alargar essa tenda. Ou seja, a Paróquia São José pode crescer mais, com certeza. Crescer mais em tantos aspectos que façam com que essa tenda seja agradável aos olhos de Deus. Cada vez mais amor, compreensão, respeito, união, paz e principalmente fé. Vamos alargar a tenda do Senhor, alargar a tenda da Paróquia São José, fazendo essa paróquia crescer cada vez mais, sem esquecer dos mais necessitados. Deus abençoe a todos.